Olá pessoal, a receita de hoje é brigadeiro de enrolar, tá bom? É bem facinho, a gente vai precisar de uma caixinha ou latinha de leite condensado da sua preferência, 2 colheres de chocolate em pó ou achocolatado, eu tô usando chocolate em pó 50%, mas você pode usar o da sua preferência, e uma colher de manteiga. Você vai jogar todos esses ingredientes na panela. Aqui, pessoal, como a gente faz para venda, eu uso um ingrediente adicional, tá bom? Esse ingrediente ele é muito importante para não açucarar e durar muito mais tempo seu brigadeiro dentro ou fora da geladeira. Então o que eu uso é uma colher de xarope de glucose, você encontra em qualquer casa de festa. Ele é bem grosso. Então você acrescenta dentro da panela e você vai misturar esses ingredientes com o fogo desligado até virar uma massa bem homogênea. Como eu estou utilizando chocolate em pó, essa massa demora um pouquinho mais para firmar, mas vai dar certo. Depois de misturado, ele vai ficar nessa consistência, com o fogo desligado, tá, pessoal? Agora você vai ligar o fogo e vai começar a misturar sem parar. O fogo ele tem que estar de baixo para médio, tá? Não pode ser fogo alto. E tem que ser uma panela também de fundo grosso para o seu brigadeiro não queimar. Não pode parar de mexer, tá bom? Tem gente que usa espátula de silicone. Eu não gosto de fazer com espátula de silicone, eu acho que demora mais para fazer o ponto. Para mim, brigadeiro tem que ser feito com colher de pau. Mas se você consegue fazer na sua casa, não tem problema nenhum. Então a gente vai misturando sem parar, tá? Porque se você parar, ele vai empelotar, vai formar um monte de gruminho e não vai dar certo, tá bom? Quando ele começar a formar o ponto do brigadeiro, você vai perceber que ele vai desgrudar da panela. A gente passa a colher no meio da panela e ele vai fazer uma risca separadinha. Tá vendo, pessoal? Nessa hora o brigadeiro já tá quase no ponto. Quando a gente passa a colher no meio, ele forma uma risquinha. Ainda falta um pouquinho para ficar pronto. Tá vendo? Ainda não tá no ponto. A gente vai mexer mais um pouquinho. Quando a gente vira da panela, ele tem que estar desgrudando por inteiro do fundo da panela. Ainda não tá bom. Vamos mexer mais um pouquinho para esse brigadeiro ficar na consistência certa. Bom, pessoal, quando esse brigadeiro desgrudar totalmente do fundo da panela, a gente vai virar essa panela para ver se realmente ele está saindo do fundo. Ele começa a fazer umas bolhas bem grandes, você vai saber, é facinho descobrir o ponto do brigadeiro. Desgrudou da panela, tá pronto. Ele fica mais brilhante também. E não pode parar de mexer, tá, pessoal? Vocês podem ver que eu não paro de mexer em um minuto. Bom, esse é o ponto. Ele já tá desgrudando da panela. Agora a gente vai desligar o fogo e vai mexer sem parar até esse creme ficar bem brilhante. Esse é o segredo, tá, pessoal? Para o brigadeiro ficar bem cremoso, não ficar com nenhum gruminho. É super importante. Depois que você deixar ele bem brilhante, você misturar bastante, ele vai ficar mais morninho e você vai colocar ele em um recipiente com plástico filme. Pessoal, depois ele vai ficar nessa consistência, ele fica bem cremoso. Aí você vai colocar em um recipiente. Eu não untei esse recipiente, tá, pessoal? Eu só joguei ele direto no recipiente. Ele fica um creme bem brilhante e essa é a consistência que precisa ficar. Ele fica bem cremosinho. Parece que tá muito mole, mas ele vai dar certo na hora de enrolar, tá bom? O último passo que você vai fazer é cobrir esse brigadeiro com plástico filme, para ele não criar nenhuma película e deixar ele descansando pelo menos 2 horas fora da geladeira.
para manter o ponto ideal na hora que você for enrolar o brigadeiro. Aqui, como a gente faz por a venda, a gente coloca em forminhas individuais, a gente coloca no papelzinho e em forminhas individuais, tá? Mas não é obrigatório. Não é obrigatório, você pode enrolar de qualquer jeito na sua casa sem problema. Então a gente cobre com plástico filme e deixa esse brigadeiro descansando por pelo menos 2 horas, pessoal. Bom, o resultado final vocês vão ver aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com os amigos.